Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel Torres e você está no canal do Clube do Hardware. E esse é mais um episódio da nossa série Mitos, uma série onde a gente pega aí ditos do mercado de tecnologia, do mercado de informática em particular e analisa para ver se procede ou não procede, né? Se o que as pessoas falam é um mito, ou seja, não corresponde à realidade dos fatos, se é uma meia-verdade, ou seja, é mais ou menos isso, mas não é bem assim, ou se não, por mais estranha que a história possa parecer, é verdade a história, né? E no episódio de hoje, a gente vai analisar o motivo pelo qual a gente chama aqui no Brasil computadores portáteis de notebooks. Então, se você for nos Estados Unidos ou qualquer outro país de fala inglesa, ou mesmo pesquisar no Google em sites estrangeiros, você vai ver que nesses outros países o que a gente chama de notebook é chamado de laptop. Então, eles chamam computadores portáteis de laptop. Mesmo aqui no Brasil, quem é mais antigo vai se lembrar, lá na década de 1980 a gente chamava computador portátil, quando eles surgiram, de laptop também. Mas lá em meados da década de 1990, a nomenclatura mudou, né? Então a gente passou a chamar os computadores portáteis de notebook. Então a gente vai analisar nesse vídeo o motivo pelo qual houve essa mudança de nomenclatura e essa nomenclatura notebook se seria um brasileirismo, se seria uma expressão inventada aqui no Brasil ou não, já que em inglês normalmente não se usa o termo notebook para se referir a computador portátil, mas sim laptop. Para a gente entender essa história, então a gente tem que voltar no tempo e entender a história dos computadores do ponto de vista do tamanho dos computadores, a redução do tamanho deles e a mudança de nomenclatura, né, para fazer sentido aqui o que a gente vai contar. Pois bem, até a década de 1970, os microcomputadores não surgiram, né? Os microcomputadores surgiram no final da década de 70. Microcomputador é o que a gente chama hoje de computador pessoal, PC, né? Ou desktop, ou notebook, seja de qual tamanho for, mas é o computador que a gente tem em casa, no escritório, na empresa, né? Esse daí é inicialmente era chamado de microcomputador ou simplesmente micro, né? Quem é mais antigo vai lembrar disso, inclusive meu livro sobre montagem de computadores é chamado Montagem de Micros, né? Porque a primeira versão desse livro eu lancei lá em 1996, na década de 90, e na década de 90 ainda se utilizava esse apelido micro para computadores, né? E aí, por motivos históricos, eu mantive o título do meu livro até hoje, Montagem de Micros, para manter a coerência. Inclusive, se você estiver interessado em aprender a montar um computador, é um excelente livro, né? O link está aqui na descrição, é baratinho, é bem legal. Você tem um guia ali passo a passo para escolher peças e montar o seu próprio computador. Dá uma força aí pro careca do hardware aí, valeu? Mas enfim, vamos voltar. Então, antes dos microcomputadores existirem, a gente tinha basicamente três tipos de computador. A gente tinha os computadores de grande porte, também chamados mainframes, que ocupavam, às vezes, uma sala inteira, todas as partes desse computador, né? Então, diminuindo o tamanho do mainframe, a gente tinha os mini computadores, que aí já diminuía, não ocupava uma sala inteira, mas eram computadores que tinham, sei lá, o tamanho de uma geladeira, de um freezer, parecia um eletrodoméstico de tão grande. E tanto o mainframe quanto o mini computador eram computadores, são ainda, porque ainda podem existir, são computadores do tipo multiusuário. Na verdade, você pode fazer o login nesses computadores através de terminais, né, e vários usuários ao mesmo tempo. Então, na verdade, quando você tinha esses computadores, o mainframe e o mini computador, o monitor e o teclado que você via não eram computadores standalone, eles não funcionavam sozinhos. O teclado e aquele monitor estava conectado, então era um terminal que estava conectado ao mainframe ou ao mini computador, não eram computadores separados, standalone, né? Tanto que esses terminais eram chamados terminais burros, porque eles não tinham poder de processamento nenhum, né? Parecia um computador, mas não tinha poder de processamento, era ligado, então era só uma conexão para você ter um teclado e um monitor ligado a esses computadores grandes. A evolução seguinte foi a criação das estações de trabalho, que vão se assemelhar mais aos computadores que a gente tem hoje. A ideia de estação de trabalho é ainda aplicável. Até hoje existem computadores, né, que são mais parrudos, mais potentes, etc., que a gente chama de estação de trabalho, né? E essas estações de trabalho já tinham um tamanho reduzido e eram computadores standalone, né? Num vídeo recente aqui eu mostrei o Altos da Xerox, né, como um exemplo aí de estação de trabalho. Era um computador grande, então você vê que o computador tinha um tamanho, vamos dizer, de um frigobar, né? Mas então você tem um teclado e um monitor ligado a esse computador aí, que não dá para botar em cima da mesa, né? Quando os microcomputadores surgiram, então, lá no final da década de 70,
e em particular o IBM PC, no início da década de 1980, né, então os computadores puderam ser reduzidos drasticamente e você podia colocá-los sobre a sua mesa de trabalho, sobre a sua escrivaninha. Né? Escrivaninha é uma palavra mais antiga, né? Mas enfim, esses computadores passaram a ser categorizados como desktop, como a gente traduz aqui para português como computador de mesa. Né? Uma tradução para reduzir, porque na verdade seria o computador de escrivaninha. Desk não é exatamente mesa, é um tipo de mesa, né? Mesa de trabalho. Então, essa é outra maneira de você falar, um computador para mesa de trabalho, que você consegue colocar esse computador sobre a sua mesa para poder trabalhar, já que ele é um computador bem menor do que os computadores que existiam anteriormente. Pois bem, aí, os primeiros computadores portáteis que surgiram na década de 80, os primeirões mesmo, eram portáteis que era mais fácil para transportar, mas eles eram grandes e pesados. Né? Estou mostrando aí na tela um dos primeiros dele. Então você tinha a tampa do computador virava o teclado, você tinha um monitor de vídeo ali pequenininho, né, ali dentro, mas qual era o problema? A tecnologia que se usava para monitor de vídeo na época era de tubo de imagem, o CRT, né, o tubo de raios catódicos. Então, com isso, o computador, apesar de poder ser transportável e poder ser considerado portátil, ele não era exatamente portátil, porque ele era grande e pesado. Né? Então, a evolução seguinte foi o quê? O desenvolvimento das telas de cristal líquido. Então, a primeira geração de computadores portáteis com tela de cristal líquido passaram a se chamar laptop. Né? Tiveram essa classificação, laptop. Por quê? A gente tinha o desktop, que era computadores que a gente podia colocar sobre a mesa de trabalho, sobre a escrivaninha, sobre a mesa, e a gente passou a ter, então, esses computadores portáteis que a gente podia colocar sobre o nosso colo. Lap é colo, então laptop, em cima do colo. Né? E uma das características mais importantes dessa primeira geração de computadores portáteis com tela de cristal líquido é que a tela não ocupava o computador inteiro. A tela era uma tampa, né? Tampava só a parte do teclado e a tela era bem pequena, né? Porque era uma primeira geração também de telas de cristal líquido, era uma tela de cristal líquido passivo, né? Era muito ruinzinha, né? Mas era o que tinha na época, né? Então vai evoluindo, né? Era uma tela preto e branco, passivo, quer dizer, você tinha um atraso, um tempo de resposta, as informações mudavam na tela, mas ficava meio borrado, você ainda tinha um atraso ali, mas era o que tinha na época, né? E eram bem pequenas e não ocupava a extensão inteira do computador portátil, do laptop. Pois bem, seguindo aí a evolução dos laptops, os fabricantes conseguiram então desenvolver telas de cristal líquido melhores e aumentar o tamanho da tela. Até que surgiram os computadores portáteis, onde a tela de cristal líquido passou a ocupar a tampa superior inteira do computador portátil, como a gente tem hoje, né? E aí, esses computadores, que tinham a tela maior e a própria tela cobria o computador inteiro, funcionava com uma tampa inteira para o computador, passaram a ser classificados como notebook computers, né? Notebook computers, ou computadores tipo caderno. Por que tipo caderno? Né? O motivo, primeiro, porque a tampa, né, era a tela inteira. Né? E o segundo, e o principal, é porque o computador tinha não só o tamanho de um caderno, mas se abria como se fosse um caderno. Né? Então, são esses dois motivos aí. Ele tinha chamado de computador caderno, né? Notebook literalmente é um caderno, por isso, tinha um tamanho aproximado de um caderno e você abria o computador que nem o caderno. Tá? E aí foi o seguinte, o que aconteceu foi uma coisa curiosa. Apesar de essa nomenclatura notebook computer foi criada pelos fabricantes de computadores, então não foi aqui no Brasil que foi inventada essa terminologia, mas principalmente nos Estados Unidos, essa nomenclatura não pegou, porque as pessoas já estavam acostumadas a chamar de laptop, sabe? Então, não é que a terminologia notebook foi criada no Brasil, né? Mas é porque os americanos resolveram não... O americano povão, vamos dizer assim, os usuários normais, assim, não resolveram seguir essa nomenclatura. Em relação aos fabricantes de computadores, os engenheiros, o pessoal mais técnico, se você falar notebook computer, eles vão entender que é que eles chamam de laptop no popular, mas eles vão entender com a classificação porque eles conhecem a história, vão saber que é a classificação do computador que tem, né, o teclado numa tampa e na base e o monitor de vídeo que funciona como tampa também, né, e abre que nem um caderno, abre que nem um notebook. Eles vão saber. Mas o povão mesmo, se você falar notebook, como eu falei para vocês, eles vão achar que você está falando que é um caderno.
Então, se você falar, por exemplo, para um americano que você quer comprar um notebook, ele provavelmente vai te levar na papelaria, porque ele vai interpretar que você está falando de caderno, né? Então, se você quiser usar em inglês, você vai ter que usar a expressão inteira, notebook, computer, mas pessoas assim leigas não vão entender o que você está falando, não conhecem essa terminologia, você vai ter que falar laptop, tá? Então, essa que foi a história, uma história bastante curiosa, mas é isso, tá? Aqui no Brasil, então, a gente adotou essa nomenclatura, encurtou de notebook, computer, simplesmente para notebook, e aí tem gente que chama de note, né? Ou então escreve note, ou às vezes até note, né? Porque aí vai depender do sotaque, né? Principalmente no Nordeste o pessoal fala as vogais abertas, né? Então, por exemplo, eu falo notebook, mas aí de repente lá no Nordeste o pessoal fala notebook, né? Notebook aí abrevia para not, N-O-T, né? Aí você tecnicamente está equivocado, né? Porque notebook já é caderno, note significa literalmente nota, né? Uma nota, você anotar alguma coisa, né? Uma nota tipo lembrete, uma anotação, uma nota, né? E not significa negação, você está negando alguma coisa, né? Isso é uma partícula que você usa na construção de frases em inglês para denominar negação. Então fica mais estranho ainda se chamar notebook de not, porque, né, é um fenômeno interessante porque a gente usa palavras, de repente, em inglês aqui no Brasil que não são tão corriqueiras, as pessoas não usam em inglês, né? E para o brasileiro pode parecer, estou falando, a gente está se entendendo, né? Por exemplo, fala note ou not, e a pessoa vai entender, mas se você achar que em inglês você está usando uma palavra que aparentemente é estrangeira e em inglês é a mesma coisa, você vai usar e o seu interlocutor não vai entender, né? É bastante curioso isso. Tá bom, gente? Então, essa foi a história. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa um joinha, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Considere se tornar membro aqui do nosso clube de membros, se você gostou desse vídeo, quer colaborar para que a gente continue gravando vídeos que nem esse. Você tem benefício lá no clube de membros de acessar os vídeos antecipadamente, de também ter vídeos exclusivos, tá? Não deixe de conferir meus livros, meus cursos, o link está aqui na descrição, muito legal também. Os livros e cursos são preço super acessível, gente, é baratinho. Então você pode expandir aí bastante os seus conhecimentos e destacar aí no mercado profissional através dos meus livros e meus cursos. Tá joia? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal do Clube do Hardware e confira os demais vídeos que a gente já publicou. Caso você tenha dúvidas de informática, pergunte lá no fórum do Clube do Hardware, em clubedohardware.com.br. Confira também meus livros e cursos sobre hardware, redes e eletrônica. O link está na descrição.